Graça e paz do Senhor Jesus, que a palavra do Deus vivo penetre profundamente em nosso coração nesta manhã. Êxodo capítulo 25. O Senhor disse a Moisés: diga aos filhos de Israel que me tragam uma oferta. De todo homem cujo coração o mover para isso, dele vocês receberão a minha oferta. Esta é a oferta que dele vocês receberão: ouro, prata e bronze, pano azul, púrpura e carmesim, linho fino, pelos de cabra, peles de carneiro tingidas de vermelho e peles finas, madeira de acácia, azeite para iluminação, especiarias para o óleo da unção e para o incenso aromático, pedras de ônix e pedras de engaste para a estola sacerdotal e para o peitoral. E farão para mim um santuário para que eu possa habitar no meio deles, segundo tudo que eu mostrar a você como modelo do tabernáculo e como modelo de todos os móveis, assim mesmo vocês o farão. Também farão uma arca de madeira de acácia de 1,10 metros de comprimento, 66 centímetros de largura, 66 centímetros de altura. Revista a arca de ouro puro, coloque-se revestimento por dentro e por fora e ponha um remate de ouro ao redor da arca. Mande fundir 4 argolas de ouro, fixe-as nos 4 cantos da arca, 2 argolas num lado dela e 2 argolas no outro lado. Faça também cabos grossos de madeira de acácia e revista-os de ouro. Passe os cabos pelas argolas nos lados da arca para que ela possa ser carregada por meio deles. Os cabos ficarão nas argolas da arca, não serão tirados dela, e você porá na arca do testemunho o testemunho que eu lhe darei. Faça também um propiciatório de ouro puro, de 1,10 metros de comprimento e 66 centímetros de largura. Faça 2 querubins de ouro batido nas 2 extremidades do propiciatório. Um querubim deve ficar numa extremidade e o outro na outra extremidade. Faça os querubins nas 2 extremidades, de modo que formem uma só peça com o propiciatório. Os querubins estenderão as asas por cima, cobrindo com elas o propiciatório. Eles estarão de frente um para o outro, olhando para o propiciatório. Ponha o propiciatório em cima da arca, e dentro dela coloque o testemunho que eu lhe darei. Ali eu me encontrarei com você, e de cima do propiciatório, do meio dos 2 querubins que estão sobre a arca do testemunho, falarei com você a respeito de tudo o que eu lhe ordenar para os filhos de Israel. Até o versículo 22. Êxodo capítulo 25 começa a nos mostrar o que Deus estava revelando a Moisés lá no monte. Moisés ficou 40 dias e 40 noites diante do Senhor, ouvindo o Senhor. E o capítulo 25 nos dá conta das primeiras orientações de Deus, além dos mandamentos que Deus deu, instruções, Deus deu orientações. E sabe qual a primeira orientação do Senhor? Construa um tabernáculo. Construa uma cabana. O tabernáculo era uma cabana como um templo móvel. Na verdade, havia ali toda uma estrutura, porque Deus queria ensinar o seu povo como adorá-lo. O propósito de Deus é nos ensinar a maneira correta de adorá-lo. Não basta adorar a Deus, mas devemos adorar da maneira dele, de forma que tenha a ver com quem Deus é. Nós devemos adorá-lo da maneira correta para que a nossa adoração seja aceita. Então Deus manda eles construir o tabernáculo. E aqui a partir do versículo 1 e 2 a gente percebe aí detalhes e os objetos que Deus mandou construir. E nesse trecho que a gente leu, nós vamos dividir em 2, o capítulo 25, a gente já percebe algumas coisas interessantes. Vamos tentar destacar alguns princípios. Primeiro, que Deus ele nos criou para adorá-lo, para glorificá-lo, para exaltá-lo. Deus não nos criou para nos dar regras, leis apenas para nós seguirmos. Na verdade, a maior lei que Deus realmente institui no nosso coração em Cristo Jesus é a lei do amor. Porque quando a gente ama a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos,
tudo que a gente está lendo aqui em Êxodo, nós vamos cumprir de maneira natural. Por isso que a gente diz que o Evangelho não é uma nova lei, o Evangelho é uma nova consciência. O Evangelho faz o que a lei que Deus deu não conseguia fazer pela nossa fraqueza. O Evangelho transforma a gente de dentro para fora, nos dá um novo coração. Então nós não vamos roubar, trapacear, nós não vamos tratar mal, nós não vamos viver na imoralidade. Tudo aquilo que a lei trazia com detalhes, quando cremos em Jesus e somos batizados pelo Espírito Santo, nós vamos viver de maneira obediente a Deus, por amor a Ele, por amor ao próximo. Mas aqui no capítulo 25, Deus está dando uma estrutura. Então, primeiro, esse texto nos mostra que Deus os criou para adorar. Por isso Deus, a primeira revelação que Ele dá a Moisés é: Moisés, eu vou ensinar você, para que você ensine ao meu povo como me adorar. E aí, a primeira orientação é bem interessante, no versículo número 2, diga assim, digam aos filhos de Israel que me tragam uma oferta. Deus manda que eles tragam daquilo que eles possuem, e tudo vem de Deus, mas Ele quer que nós venhamos a dedicar a Ele as nossas vidas e as nossas posses. E Deus diz o seguinte: tragam as suas ofertas para a construção do tabernáculo. Ou seja, a nossa adoração a Deus envolve tudo que somos e tudo que temos. Mas há um princípio muito interessante aqui. Olhe só no versículo de número 2: de todo homem cujo coração o mover para isso. Deus sempre vai nos pedir para dar algo para Ele, mas que o nosso coração se mova para dar. Deus não pede nada nos obrigando. A oferta é voluntária. A dedicação nossa ao Senhor deve ser voluntária. O texto diz: o homem cujo coração o mover para isto. É conforme o nosso coração. Deus não nos criou como robôs que vamos obedecê-lo de forma automática, e nem obedecê-lo por medo. Deus, na verdade, Ele não quer a nossa oferta em si, Ele quer o nosso coração, e o coração envolve a oferta. Deus não obriga ninguém a nada. Então Deus fala: tragam a oferta para construir o tabernáculo. A segunda coisa importante da gente perceber aí é que Deus disse: construa conforme o modelo que eu vou mostrar. Olha o versículo 9. Versículo 9 diz assim: segundo tudo que eu mostrar a você, como modelo do tabernáculo e como modelo de todos os seus móveis, assim mesmo vocês o farão. Qual é o modelo que Deus mostrou a Moisés? O modelo do céu. A gente vai ver lá em Hebreus. A forma de Deus ensinar a Moisés a construir o tabernáculo, aqueles móveis, era uma revelação parcial de como é a adoração no céu. E Deus diz: olha, é dessa forma que vocês vão me adorar, vocês vão entrar na minha presença. Então Deus deu instruções claras. Amado, nós precisamos aprender a obedecer os planos de Deus de maneira direta. Nós não podemos dar jeitinhos, tentar fazer da nossa própria forma. Deus então diz: conforme o modelo que eu mostro a vocês. Nós precisamos ser mais obedientes aos planos de Deus. Nós precisamos nos libertar do plano B, que às vezes a gente faz. Se Deus não fizer, se Deus não responder, se as coisas não acontecerem como eu estou querendo, eu já sei, vou fazer do meu jeito. A Bíblia diz que Deus é muito claro: conforme o modelo que eu mostro a vocês. Mas, amado, o que é precioso demais nesse texto, talvez seja a chave aí principal, é qual é o propósito de Deus ao ensinar a construir o tabernáculo e os objetos do tabernáculo. Isso está muito claro no versículo 8: farão para mim um santuário, para que eu possa habitar no meio deles. Deus está mostrando aqui: o meu desejo é habitar no meio deles. É mais do que uma bênção, do que me sentir bem, do que uma vitória parcial. Deus está dizendo: eu quero vir morar entre o meu povo. Esse sempre foi um desejo de Deus. Desde quando Deus criou Adão e Eva, Ele vinha todos os dias na viração do dia. Deus criou o homem para habitar com Ele, para que a glória dele estivesse sobre nós. Mas o pecado foi afastando o homem de Deus, e Deus sempre se moveu para reconciliar. Deus fez isso através da geração de Noé. Deus chamou Abraão para, através dele,
formar uma nação sacerdotal, para que pudesse através deles a presença de Deus voltar sobre o homem. E aqui Deus diz: constrói um tabernáculo, que eu quero morar no meio de vocês, eu quero estar entre vocês, eu quero a minha glória habitando entre vocês. Aquele tabernáculo e aquela arca, a arca então, amado, a arca simbolizava a presença de Deus. Essa caixa, esse objeto de madeira, mas totalmente revestido de ouro. Irmãos vão perceber que essa palavra aí, ouro, nos próximos capítulos se repete dezenas de vezes, não no sentido de ostentação, mas o ouro, ele simboliza, a divindade, simboliza a realeza, e na Bíblia aponta para Deus, no sentido de algo que é extremamente valioso, precioso, durável. Então, amado, é muito importante a gente perceber isso. Deus quer habitar entre nós. Há muitas pessoas que elas se contentam com uma experiência, uma visitação de Deus, uma resposta de Deus. Deus, Ele quer habitar, Ele quer ser o Senhor em nossa vida, Ele quer que a gente tenha intimidade com Ele. Sempre foi o desejo de Deus. O que em Jesus se cumpre plenamente. A Bíblia diz que no Evangelho de João capítulo 1, que Jesus, Ele é o Verbo de Deus, que habitou entre nós, cheio de graça e verdade. E a palavra ali no original é tabernaculou entre nós, cheio de graça e verdade. E Jesus veio para nos redimir, para derramar o sangue em nosso lugar, nos perdoar, nos reconciliar com o Pai. Para quê? Para que o Espírito Santo viesse e habitasse em nós. Hoje nós somos templos do Espírito Santo. E não basta ter isso apenas como uma doutrina, nós precisamos ter isso como consciência. Todos os dias quando acordamos, precisamos nos lembrar disso, porque isso renova a nossa fé, isso nos faz estar mais atentos à voz dEle, e até atentos à direção dEle para nos usar, porque nós estamos cheios do Espírito Santo para adorar. Nós devemos estar cheios do Espírito Santo para interceder, porque o Espírito é um Espírito que clama e que ora. Nós devemos estar cheios do Espírito Santo para testemunhar de Jesus para outras pessoas. Não é apenas para nos sentir bem, mas é para um propósito, que é glorificar o nome do nosso Senhor. Então, em Êxodo capítulo 25, Deus manda construir o tabernáculo. Deus manda construir os objetos para o tabernáculo. E aí tem pelo menos, nós lemos agora, pelo menos 2 objetos que nós vamos falar rapidamente, e amanhã a gente continua. O primeiro objeto que Deus mandou fazer aí para o tabernáculo é a arca da aliança. Versículo 10 diz: também farão uma arca de madeira de acácia. E Deus coloca aí até os centímetros, a medida. Deus fala também dos objetos que tinham sido trazidos. O texto no versículo 4, no versículo 5 mostra pano azul, de púrpura, carmesim, linho fino. Amado, isso mostra uma coisa tremenda. Nosso Deus é um Deus de detalhes, um Deus detalhista. Às vezes Ele está abençoando a nós em detalhes, e a gente não para perceber a riqueza do amor de Deus. Deus diz aqui, olha, dessa forma. E aí o primeiro objeto que Deus manda fazer então para esse tabernáculo era a tenda móvel, o templo móvel. Mas Deus manda construir uma arca. Depois nós vamos ver, a partir do capítulo 37 de Êxodo, que vai se falar um pouco mais desses objetos. Mas apenas para a gente aplicar nessa manhã, a arca, ainda que fosse um objeto tão simples, todo revestido de ouro, simbolizava a presença de Deus. Dentro dela, Deus mandou colocar as tábuas dos 10 mandamentos, mostrando ali a palavra dele, a revelação dele. E Deus depois mandou colocar também um exemplar do maná, aquele pão que vinha do céu, testemunhando dos milagres diários de Deus na nossa vida. E Deus mandou colocar aquela vara de Arão que floresceu no momento que estavam questionando a autoridade, e a vara de Arão floresceu, mostrando que Deus estava confirmando a autoridade de Arão. E esses 3 objetos estavam dentro da arca. Mas a arca simbolizava diretamente a presença de Deus entre eles, totalmente revestida de ouro. E o segundo objeto aí, que estava também no capítulo 25, é o propiciatório, versículo 17 em diante. Propiciatório não é bem uma tradução, mas a tradução seria uma tampa, é a tampa da arca. E a palavra propiciatório, ela tem a ver com
aquilo que faz propiciação, uma cobertura, e a mesma palavra ligado à expiação, um lugar onde nós somos, ali havia sacrifício para nos aproximar do Senhor, através do sangue derramado ali. Propiciatório era a tampa da arca, e ali Deus mandou construir 2 querubins, como simbolizando o céu. Nenhuma imagem que Deus mandou fazer, além dessa, e essa de maneira alguma para ser nem adorada, nem reverenciada. Essa imagem apenas era para simbolizar que o Senhor, Ele é adorado constantemente nos céus, por todos os anjos, querubins, serafins, e todas essas coisas, amados, todo o tabernáculo, e cada objeto desse, refletia de alguma forma a pessoa, o caráter e os propósitos de Deus para o seu povo. Deus nos fez para o louvor da sua glória. É muito interessante a gente perceber o versículo 40, que nós vamos ler amanhã, mas eu quero terminar citando ele, porque ele diz o seguinte: tenha cuidado de fazer tudo segundo o modelo que foi mostrado a você no monte. Sabe qual é um dos grandes perigos que eu e você sempre vamos correr? Deus nos mostra coisas no monte, mas às vezes nós vamos esquecendo aquilo que Deus nos mostrou. Deus falou para Moisés: faça tudo o que eu te mostrei no monte. E aí eu termino com essa palavra: não devemos duvidar no vale daquilo que Deus nos mostrou no monte. Às vezes, diante de um momento com Deus, uma palavra de Deus, Deus fala ao nosso coração, Ele nos dá direção para fazer coisas, mas aí às vezes no momento do vale, uma prova, num dia que a gente não acorda tão disposto, a gente pode dar lugar às dúvidas, aquilo que Deus falou com a gente no monte. Deus falou, tem falado conosco. Adore-o. Tudo que Deus faz e fala é para gerar em nós um coração mais adorador, um coração que ama a glória dele, que ama a presença dele. Deus aqui faz questão de ensinar a Moisés e ao povo de Israel como adorá-lo, como permanecer na presença de Deus, como atrair a sua glória. A arca, ela era feita com argolas, há muitos detalhes lindos, e para que pudesse ser carregado com varas, não podia tocar nela, porque ela, ainda que ela não fosse a presença de Deus, ela simbolizava. Então há episódios na Bíblia que alguém encostou nela e foi morto, mostrando o juízo de Deus. Mas também há episódios na Bíblia onde o povo de Israel levou a arca achando: se levarmos a arca vamos vencer a guerra, e perderam, porque a arca não garantia a presença de Deus, ela simbolizava. Amado, a única coisa que garante a presença de Deus é uma vida de obediência, é uma vida que permanece nele, que honra a presença dele. Vamos agradecer e orar? Pai, obrigado, a tua palavra é tão maravilhosa, a cada dia acrescenta não só conhecimento, não só percepção textual, mas a tua palavra traz luz, discernimento, acende a lâmpada do nosso espírito. Em nome de Jesus, Pai, eu oro para que o Espírito do Senhor, através dessa revelação do tabernáculo, da arca, do propiciatório, de alguma maneira desperte o nosso coração ainda mais, para nos lembrar, ter consciência que nós hoje somos o templo do Espírito Santo, nós hoje somos o tabernáculo do Senhor, que o Senhor está restaurando nesses dias, o tabernáculo caído de Davi. O Senhor está restaurando um povo adorador, intercessor, que ama a tua presença, que quer realmente que a tua presença seja habitação em nós, entre nós, até o dia da tua vinda, onde estaremos com o Senhor eternamente. Nós te agradecemos e oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.